Paz do Senhor, meus queridos, glória a Deus pela sua vida, preparando aqui o discipular para sermos abençoados. Mas rapidinho uma explicação, como nós estamos entrando nas bem-aventuranças, o presbítero Leandro deu domingo retrasado sobre os humildes de espírito e domingo passado sobre os que choram porque serão consolados. E eu vou então fazer uma junção rapidinho, um breve comentário dos dois, para que na próxima semana, primeiro você tenha o estudo bíblico, aí você vai ter mais material, e depois nós comentamos o mesmo tema no discipular, porque aí você vai juntar o estudo de domingo mais o lançamento na terça-feira, você vai ter mais argumento para comentar com aqueles que participam do discipular. Maravilha? Obrigado. Então, aqui em Mateus 5, versículo 2, ele vai falar: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós merecemos o reino dos céus? Temos que ter um comportamento, queridos, de humildade. Humildes de espírito. O que significa isso? Dependência. Dependermos dele. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Porém, se eu deixar o Espírito Santo de lado e falar, não preciso, eu sei fazer as minhas coisas, eu entendo, qual o papel dele? É de nos ensinar, nos guiar, nos fazer lembrar, apontar o caminho, orientar, estar perto, estar falando conosco. O tempo todo o Espírito Santo de Deus habita em nós para isso. Então, humilde de espírito, em breves palavras, é depender, é estar debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus, que quando Jesus subiu ao céu, está à destra, à direita de Deus Pai, ele enviou o Consolador, o Espírito Santo que nos abençoa, que nos orienta, que nos sustenta. Então, ser humilde de espírito é depender do Espírito Santo de Deus e ele é vivo, é um Deus que está presente em nossas vidas. Amém? Breve palavras, tá? Para poder no outro a gente comentar um pouquinho melhor. E também, domingo passado, esse foi o retrasado, humildes de espírito, que o Leandro comentou. O passado, ele falou bem-aventurados que choram porque serão consolados. Quem é que não chorou na vida? João 11:35, Jesus chorou lá no sepultamento de Lázaro, quando ele foi ressuscitar Lázaro lá. Jesus chorou, se colocar no lugar do outro. Então tem várias formas de choro, e, aliás, o Leandro vai comentar no estudo sobre isso, bem legal. E nós vamos entender isso, que nós precisamos estar nos colocando no lugar do outro. Não, se o outro faz alguma coisa errada, você se coloca no lugar do outro, eu não faria aquilo. Não é para a gente apontar ou acusar, mas é para ter um sentimento que Jesus sentiria. Ele sentiu tanto na questão de Lázaro que ele chegou a chorar. E a pergunta que eu quero deixar para nós, na questão de ser humilde de espírito, é: você tem notado no seu dia a dia a dependência sua desse Espírito, o Espírito Santo de Deus? Você tem notado isso? E os que choram porque serão consolados, vocês têm notado um consolo, até mesmo quando a nossa capacidade, o nosso poder é limitado de ajudar o próximo, mas a gente se coloca no lugar do próximo e a gente sabe ser comedidos, e em algumas situações você tem percebido esse consolo. E a pergunta que eu deixo é essa: você tem chorado olhando a situação do outro, sentindo o mesmo sentimento que o outro está sentindo, se colocar, porque a igreja é uma coisa só. A igreja é o corpo de Cristo, e nós temos que ter o mesmo sentimento, a mesma fé, o mesmo amor, o mesmo batismo, o mesmo Senhor, o mesmo Salvador. Nós temos que ter esse apanhado de coisas. Então, por isso eu quero deixar para vocês essa questão de sermos humildes de espírito, que é depender do Espírito Santo de Deus, estar debaixo da orientação dele. Isso é ser humilde de espírito, fora uma gama de informações que você vai ter. Se você que assistiu ou não, pode olhar lá no YouTube, dar uma passadinha lá no estudo que o Leandro colocou no domingo retrasado. E esse domingo agora, ele colocou sobre os que choram porque serão consolados. Você tem sentido o consolo do Espírito Santo de Deus? Em que momento da sua vida você pode confirmar que você foi consolado pelo Espírito Santo de Deus? Você tem esse testemunho para participar aí na hora da reunião com seus familiares e amigos? Pense nisso. Deixa Jesus te abençoar. Confirma um cristão autêntico, um cidadão do céu. Confirma isso, você mesmo.
com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com aquilo que você gostaria de fazer. Tá bom, meus queridos? Fica aí esse breve comentário. Na próxima semana nós vamos falar sobre os mansos, porque herdarão a terra, e nós vamos abordar um pouquinho mais sobre isso. Eu dei essa corrida nos dois, de humildes de espírito e os que choram que serão consolados, para a gente acompanhar na outra semana. Nós vamos ter o estudo no domingo e na terça nós vamos lançar sobre os mansos, porque herdarão a terra. O céu é o limite para mim e para você. Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Fique firme, não desanime, não desista. Jesus te ama e nós também. Beijão no seu coração. Fiquem na paz.